Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai para nossa aula 8. Ela é um pouquinho longa, tem bastante coisinha, então vamos lá. Critérios de divisibilidade de números primos, mais mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Pessoal, a gente vai ver primeiro os critérios de divisibilidade. O que é isso? Se eu tenho um número muito grande, eu preciso saber se ele é divisível por algum número. Ou seja, eu preciso saber, por exemplo, divisibilidade por 2. Então, todos os números pares são divisíveis por 2. E o que é um número par? O número par é aquele que termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se eu tiver um número... Se eu tiver um número 535, gente, isso é divisível por 2? Não, ele não é um número par porque não termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. Agora, se fosse 1224, isso é par? É, termina com 4, então é divisível por 2. Agora, tô um pouquinho ruim na garganta. É isso aí, vamos tentar. Se der umas engasgadas, não liga não. Divisibilidade por 3, gente. O que é divisibilidade por 3? Quando a soma de todos os algarismos é divisível por 3. Então, por exemplo, 535 que está ali é divisível por 3, soma. 5 mais 3 dá 8, mais 5 dá 13. 13 não é divisível por 3. Olha como facilita, você reduz para um número menor para saber se é divisível por 3. Agora vamos pegar o de baixo, 1224. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 4, 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 1224 é por 3. Ele é tanto por 2 e quanto por 3. Se o número é tanto por 2 e tanto por 3, ele também é de 6. Então, esse número aqui, que ele é 1224, que a soma dele dá 9, então ele também ele é por 2, por 3 e por 6. A gente já sabe que esse número é por tudo isso, porque olha ali, ó, divisibilidade por 6. Quando o número inteiro é divisível por 6, se ele for simultaneamente por 2 e por 3. Então, para eu saber o 6, eu tenho que saber a regra do 2 e do 3. E qual que é do 2? Separ. E qual que é do 3? A soma de todos os algarismos tem que ser divisível por 3. Vamos pegar outro exemplo aqui. 2532. Olha só, a soma, ó, é por 2? É, porque termina com um número par. É por 3? Vamos ver. 5 mais 2, 5, 6, 7. Mais 3, 10. Mais 2, 12. Então, gente, 12 é divisível por 3? É. Então, ele é por 2? É. Ele é por 3? É. Consequentemente, ele é por 6? É também. Agora, por 4, quando os dois últimos algarismos for divisível por 4. Gente, então até 100 eu tenho que saber se é divisível por 4 ou não. Até 99 no caso, né? Então até 99 eu tenho que saber. Por quê? Porque a partir daí, a partir do 100, né? Porque o 100 também é divisível por 4. Então a partir do 100, porque o 100 é divisível por 4? É. Então, então, então terminou com 2 zeros, é divisível por 4. Beleza? Olha só, vamos pegar esse número aqui, ó, 2532. Gente, 32 é divisível por 4? É. Então, esse número inteiro, 2532, também é por 4. Então, a regra do 4 é saber os dois últimos algarismos. Então, vamos pegar aqui. 10.324. O que eu vou olhar, gente, para saber se é por 4? Isso aqui, o 24. O 24 é por 4? 24 dá por 4? Dá. Vocês têm que saber a tabuada, né, pessoal? Então, esse número inteiro também é por 4. Agora, por 5, pessoal, por 5 é muito fácil, quando o número termina em 0 ou 5. Então, sempre que o número terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Não tem nem que dar exemplo, esse é o mais facinho, né, pessoal? Terminou em 0 ou 5 é divisível por 5. Divisibilidade por 10 também é muito fácil, tem que ter terminado em 0. Se não termina em 0, não é divisível por 10. Entendeu? Então tem que terminar em 0, só isso. Agora, por 9, pessoal, quando a soma de todos os algarismos
é divisível por 9. Então é a mesma regra do 3, só que agora a soma tem que dar 9. Vamos ver os exemplos que a gente já tem aqui. Vamos somar isso aqui. 1 mais 0 dá 1, mais 3 dá 4, mais 2 dá 6, mais 4 dá 10. Gente, 10. 10 é por 3? Não é. Então se não é por 3, não é por 6. Então aqui nesse caso ele só é por 2 e por 4, e não é por 9 também. Vamos pegar o de cima. O de cima a soma tinha dado quantos, pessoal? 2 mais 5 dá 7, mais 3 dá 10, mais 2 dá 12. Então não dá por 9 também. Esse aqui, ó, 1 mais 2 dá 3, mais 2 dá 5, mais 4 dá 9. Ele é divisível por 9 também? É. Então esse número aqui também é divisível por 9, pessoal. Esse 1224 também é por 9. Então a regra é essa. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Se eu pegar 12.590 Vamos somar. Vamos ver. 1 mais 2 dá 3, mais 5 dá 8, mais 9 dá 17, mais 1 dá 18. 18 é divisível por 9? É, então esse é por 9. Gente, sempre que ele for por 9, ele vai ser por 3, né? Porque sempre um múltiplo de 9, que é divisível por 9, também é divisível por 3. Porque o 9 é um divisível por 3. Beleza? É isso, pessoal. Essas são as regrinhas. Agora, gente, uma coisa muito fácil. O que é um número primo? Gente, um número primo é aquele que só admite apenas dois divisores naturais. Quem? Ele mesmo ou a unidade. Quem que é a unidade é 1. Então, o 1 é um número primo? Não é, porque ele não admite ele mesmo e a unidade, porque ele é a unidade. Então, o 1 não é primo. Beleza? Então, gente, olha só, o 2 é primo? É, porque 2 só é divisível por 1 e por ele mesmo. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Então, aí nessa tabelinha, são todos aqueles até o 100. Gente, existem infinitos números que são primos. Vai infinitos. Então, aqui esses são os principais. E por que é importante eu saber os números primos? Para um negócio que eu já comentei bastante aqui na aula. Para eu fazer o que? A fatoração de um número. Para eu fazer a fatoração de um número em números primos, eu preciso saber quem são os números primos. Certo? Então, sempre que você ficar na dúvida e você ver, esse número dá para dividir por quem? Não tá achando, então você já desconfia. Ele pode ser primo, ele só tem divisão por ele mesmo. Existem números muito grandes que ele é primo e não tem mais nenhum divisor, gente. Que é só ele mesmo e 1. Você só pode dividir por 1 ou ele mesmo. Olha só, o que é importante saber, gente? Se um número natural não é primo e não for a unidade que é 1, então se ele não é primo e ele não é o 1, ele é dito composto. Então olha o exemplo que eu tenho ali, o 120. O 120 ele é um número composto, porque ele tem como ser fatorado em números primos. Então qualquer número composto pode fazer o quê? Escrito como um produto de fatores primos, que é o que foi feito ali. Olha só os fatores dos números. Vou mostrar aqui para vocês os fatores dos números primos. 2, os fatores primos de 120. 2, 2, 2, 3 e 5. Isso aqui a gente já aprendeu bastante nas aulas em fazer, eu sempre fui fazendo com vocês. Gente, agora um negócio muito importante. A partir da decomposição desses números, eu consigo descobrir todos os divisores desse número. Aqui está um exemplo, eu vou mostrar para vocês como faz já já. É melhor fazer isso no quadro, beleza? Mas olha só, a partir desses números aqui de fatores primos, eu consigo tirar todos os divisores do número de 120, certo? E agora eu vou ensinar uma regrinha, que tem exercício que ele só pede quantos são os divisores, beleza? Os divisores é o seguinte, gente, como que eu vou escrever esse número 120 em números fatorados? É 2 a terceira, vezes 3, vezes 5, certo? Tá ali, 2, 2, 2, 3 e 5. Gente, para eu saber quantos divisores, eu tenho que fazer o expoente mais 1 e multiplicar todos eles. Então, eu tenho que pegar aqui o expoente. 3 mais 1 é 4.
1 mais 1 é 2, então vezes 2. E 1 mais 1, porque, olha, pessoal, aqui é 1, certo? Ó, no 3 é 1 e no 5 é 1. Então, 1 mais 1 é 2. E 1 mais 1 é 2. Então, quanto que dá essa multiplicação aqui? 4 vezes 2 dá 8. Vezes 2 dá 16. Vamos conferir se é isso? Vamos contar aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esses são os divisores positivos. Se ele pedir divisores negativos, é o quê? O dobro, daí é 32. Por quê? Porque é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8. Então, esses são os divisores positivos. Então, se ele pedir quantos divisores positivos tem o número tal, então vocês têm que fazer a fatoração e daí fazer essa regrinha da multiplicação. Já ali no quadro eu vou fazer mais um exemplo para vocês. Ó, dois números naturais são denominados primos entre si se o único se o único divisor natural for a unidade. Então, se for 1. Pessoal, olha só, vou pegar aqui para vocês o 2 e o 9. Gente, o 2 e o 9. O 2 é primo? É. O 9 é primo? Não é. Só que o 2 e o 9, eles são primos entre si. Por quê? Porque não tem como eu dividir. Ó, o 9 só tem 3 e 3. Só tem fatores primos diferentes do 2. Quem que são os fatores primos do 2? O 2. E quem que são os fatores primos do 9? 3 e 3. Então não tem nada em comum. Então, eles são primos entre si porque o único divisor natural comum dos dois é 1. Porque 2 dividido por 1 e 9 dividido por 1, que dá um número inteiro. Beleza? Então isso é chamado de primos entre si. Então não quer dizer que o 9 é primo, está dizendo que o 9 é primo em relação ao 2. Então eles são primos entre si. Gente, agora eu vou fazer mais um exemplo disso no quadro para vocês e vou ensinar máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum para vocês. Por que eu preciso saber daquela fatoração em números primos? Porque máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum dependem dessa fatoração. Então vocês vão usar bastante isso agora. Beleza? Então vamos lá. Gente, vamos fazer então mais um exemplo de fatoração de número primo. Quem que eu tenho aqui? Eu tenho 2.432. Então eu vou fazer o do 2.432. É divisível por qual número primo primeiro? Pelo 2. Então 2, que dá 1.216. Por 2 de novo, ó, termina em 6, então é por 2. Dá 608. 608 dá por 2, que dá 304, que dá por 2, que dá 152, que dá por 2, que dá 76, por 2, que dá 38, por 2, que dá 19. Ó, 19 dá por quem? Por 19, porque 19 é um número primo. Então, 19 que dá 1. Ó, então eu cheguei em todos esses aqui a minha fatoração. Gente, então 2.432 pode ser representado de que forma? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 19. Agora, se a minha pergunta for, quantos são os divisores inteiros de 2.432? Então a fórmula é qual, gente? A fórmula é aqui, ó. 7 mais 1 é 8 vezes 1 mais 1. 2. Então qual é a quantidade? 16. 16 é o quê? Os naturais, só que eu quero os inteiros. Então é o dobro, porque eu quero tanto os positivos quanto o negativo. Então qual que é o total? 32. Gente, agora vamos ver como eu descubro. Agora, se a pergunta fosse, quais são os divisores de 2.432? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer um traço aqui e começar com o meu primeiro. Quem que é o meu primeiro? Sempre. Quem que é o meu divisor? A unidade é 1. Então, o 1 sempre é o divisor. Agora, eu faço isso aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Agora, 2 vezes 1 já tem. Então, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 já tem. 2 vezes 2 já tem. Então, 2 vezes 4 é 8. Agora, 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 16 é
32. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 64, 128. De número par já foi, porque eu já usei todos os meus 2. Agora o 19. O 19 eu vou multiplicar por 1. 19. Agora o 19 eu vou multiplicar por 2. 19 vezes 2 é 38. 19 vezes 4. Pessoal, agora eu vou precisar da calculadora para ir mais rápido. 19 vezes 4, 76. Agora 19 vezes 8, 152. 19 vezes 16, 304. 19 vezes 32, 608. 19 vezes 64, 1.216. 19 vezes 128 vai ser 2.432, que é o próprio número. 2.432. Então, sempre o 1 e o próprio número é divisor. Então, ele tem que iniciar em 1 e terminar no próprio número. Então, vocês viram o que eu fiz? Eu tenho que sair multiplicando um por um para eu conseguir descobrir todos os divisores. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, 16. Agora, se eu quiser o todos é mais ou menos. Então, eu tenho que dobrar, porque tanto mais quanto menos. Então, não depende do exercício, o que ele vai pedir. Beleza? Vamos fazer mais um. Gente, vamos fazer do 750 agora, tá? Vamos lá. 750 é por 2, que dá... Gente, quanto que dá 750 por 2? 375. 375 dá por quem? Não dá por 2 mais, dá por 3? Vamos ver. 7 mais 3 dá 10, mais 5 dá 15. 15 dá por 3? Dá. Então, por 3. Dá 125. 125 dá por 3? 5 mais 2, 7, mais 1 dá 8. Então, não dá por 3. Então, vai ser quem? Dá o 5, que dá 25. Dá o 5, que dá 5. E o 5, que dá 1. Beleza? Encerramos, então. Então, quem é o meu 750? O meu 750 é 2 vezes 3 vezes 5 ao cubo. Qual que é a fórmula, pessoal? Olha só, aqui eu deixei escrita na formal. Então, eu preciso pegar o expoente e somar 1. 1 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 2 e 3 mais 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 é 16. Então, tem 16 positivos e 16 negativos. Então, 16 mais 16 são 32 ao total inteiro. Se quiser só os naturais, é só 16, porque daí é só os positivos. Esses termos de naturais, inteiros, racionais, a gente vai aprender mais pra frente. Gente, agora a minha pergunta é: quais são os divisores de 750? Então eu preciso fazer. Sempre, quem que é o meu primeiro divisor de tudo, gente? O 1. Agora eu tenho que fazer 2 vezes 1 é 2. Agora 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. Agora com 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Agora eu já fiz com 5 até aqui. Ó, até aqui já foi feito com 5. Agora eu preciso pegar esse aqui e fazer aqui, porque daí são diferentes. Porque se eu fizer 5 vezes 1, é o quê? 5 já tem aqui. Então 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 15 é 90. É? Não, 75. 5 vezes 30 é 150. Agora, 5 vezes 25. 125. 5 vezes 50.
250. 5 vezes 75. 375. E 5 vezes 150, 750. Iniciei com 1 e terminei com o próprio número. Vamos contar e conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 divisores naturais. Certo? Certo, pessoal? É assim que faz. Gente, agora é o máximo divisor comum, MDC. Gente, o que significa isso? É o maior valor que divide os números em comparação ao mesmo tempo. Gente, quem que é os números que eu botei em comparação aqui? O 75 e o 15. E eu quero quem? Os maiores divisores desse número, ao mesmo tempo. Quem que é o maior divisor do 75? É o próprio 75. E o maior divisor do 15? É o próprio 15. Mas quem que é o maior em comparação ao mesmo tempo dos dois? Então, para isso, eu montei, naquele esquema, todos os divisores do 75. E quem são? 1, 3, 5, 15, 25 e 75. E do 15 é o 1, o 3, o 5 e o 15. Gente, quem que é o maior em comparação com os dois? É o 15. Eu tenho outros? Eu tenho 3, eu tenho 5. Mas quem que é o maior em comparação ao mesmo tempo? É o 15. Então, quem que é o MDC do 75 e do 15? É o próprio 15. Beleza? Então, isso que quer dizer máximo divisor comum. Agora eu preciso de uma teoriazinha, eu preciso de uma coisa prática para eu fazer. E como que é? Gente, o meu 75 é o quê? É 3 vezes 5 ao quadrado. E o meu 15 é o quê? 3 vezes 5. Eu preciso pegar o menor expoente dos dois. Ó, eu tenho 3 nos dois? Eu tenho. Então, para mim descobrir o MDC, é o 3. E aqui, eu tenho 5 nos dois? Eu tenho, mas quem que é o menor expoente? É o 5. Então, eu tenho que pegar o 5. Então, isso aqui é a minha... quando eu tenho um número muito grande, isso aqui vai ser muito útil. Agora, depois, eu vou fazer um exercício que vai ter um número muito grande para vocês. E daí, isso aqui vai servir muito para vocês acharem quem é o MDC. Beleza? Então, vocês precisam pegar aqueles valores em comum que tem o maior expoente. Gente, se eu tivesse aqui... Em vez do 175, e eu tivesse o 150, ó. Se eu tivesse o 150, o meu primeiro seria um 2, que daí daria 75. Então eu teria um 2 aqui ainda. Se fosse o 150, beleza? Então teria um 2. O meu 2 ia entrar no cálculo daqui? Não ia. Por quê? Porque ele não é comum dos dois. Beleza? E pro meu mínimo múltiplo comum vai ser o inverso. E eu vou explicar para vocês agora. Gente, a definição de mínimo múltiplo comum, MMC, fala por si só. Por quê? Porque é o mínimo múltiplo comum dos números que estão se comparando. Gente, eu estou comparando o 6 e o 5 aqui. Quem são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim por diante. Do 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Quem que é o mínimo múltiplo comum dos dois, gente? O 30. O 30 é o mínimo múltiplo comum dos dois. Por quê, gente? O que é o 6? O 6 é 2 vezes 3. E o 5? O 5 é o quê? O 5 é só 5. Vocês vão ver que a multiplicação de tudo isso aqui vai gerar o meu mínimo múltiplo comum. Agora eu vou pegar uns números maiores para mostrar para vocês, mas a definição é essa. É o mínimo, o menor valor em comparação com dois números que se tem o mínimo múltiplo deles. Então, nesse caso do 6 e do 5 é o 30. Gente, agora como que eu faço isso em decomposição de fatores primos para achar o mínimo múltiplo comum? Olha só, quem que é o meu 15? 3 vezes 5. Ó, quem que é o meu 24? 2 ao cubo vezes 3. Quem que é o meu 60? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Enquanto o meu mínimo divisor comum, ou meu máximo divisor comum, eu pegava os menores valores... e aqueles que estão em comum, agora eu preciso pegar os maiores valores que estão em comum e os diferentes. Aqui eu tenho 3 e o 5. Então, o meu 3 vai? Vai. Só que eu tenho um 3 com expoente maior? Não tem, então vai ser só 3.
Agora o 5. O 5 só tem expoente 1 aqui. Aqui tem 5? Não tem. Aqui tem 5 com expoente 1. Então só vai o 5. Agora aqui eu tenho 2? Não tenho. Mas aqui eu tenho 2? Eu tenho. Aqui eu tenho 2? Eu tenho. Agora eu preciso pegar o maior. O meu maior é quem? 2 é a terceira. Então esse aqui é o meu máximo divisor, o meu mínimo múltiplo comum deles. Beleza? 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 8 dá 120. Então 120 é o meu mínimo múltiplo comum. Gente, vamos fazer os mínimos do 15. Vamos fazer a sequência do 15. 15, 30, 45. Vai ter em algum momento que isso aqui vai chegar em 120. Agora, se eu fizer do 24, vai ser o seguinte. Vai ser 24, 48 e assim por diante. Em algum momento vai chegar no 120 e vai ter continuação. Do 60 a mesma coisa, 60, 120 e assim por diante. Então, o primeiro valor de múltiplo deles, em comum, o mínimo múltiplo comum deles é o 120. E eu consegui descobrir através dessa regrinha aqui, de fazer a decomposição em valores primos e pegar o maior expoente de cada. Beleza? Então essa é a regrinha. Enquanto o meu máximo divisor comum, eu teria que pegar os meus mínimos dos expoentes, o meu mínimo múltiplo comum eu preciso pegar o meu máximo dos expoentes, porque agora eu tô tratando de múltiplo. No divisor, eu estou tratando de um valor mínimo, que é o mínimo divisor comum. Então eu preciso pegar o menor expoente. Beleza? Gente, o meu primeiro exercício é o seguinte. Qual o MMC e o MDC do 12, 24 e 144? Primeira coisa, eu preciso fazer o quê? A decomposição deles. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Do 12, é 2 que dá 6, é 2 que dá 3 e é 3 que dá 1. Agora do 24, é 2 que dá 12, é 2 que dá 6, é 2 que dá 3, é 3 que dá 1. Do 144, é 2 que dá 72, é 2 que dá 36, é 2 que dá 18, é 2 que dá 9, é 3 que dá 3, é 3 que dá 1. Então o meu MMC, vamos fazer aqui, é 2 ao quadrado vezes 3, é 2 ao cubo vezes 3, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. O meu MMC, eu preciso pegar o quê? Os maiores valores. O 2, qual que é o maior? 2 à quarta. E do 3, quem que é o maior? 3 ao quadrado. Então o meu MMC é quem, gente? 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, que dá 144, que é o próprio 144. Então quando eu pegasse o 12 e fizesse 12, 24, 36, 48, ia chegar um momento que ele ia chegar em 144. O 24 ia ser 24, 48 e assim por diante até o 144. E o 144 é o próprio múltiplo do 144, o primeiro múltiplo. Beleza? Agora o meu MDC. Quem que é o meu MDC? É o menor valor. O meu menor valor aqui é o quê? 2 ao quadrado e o 3. Que é o próprio 12. Então, o meu 12 é o meu máximo divisor comum de todos eles. Certo? Gente, esse meu primeiro exercício, ele é de máximo divisor comum. Pessoal, o máximo divisor comum está embutido em uma interpretação. Então, isso aqui também é um exercício de lógica. Eu preciso interpretar esse exercício aqui. É um exercício de difícil interpretação do que fazer. Então, vamos lá. Tentem fazer antes, copiem, depois voltem aqui. Ó, nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo na TV. Então, o meu primeiro partido teve 90 segundos, o segundo 108 e o terceiro a 144 segundos de tempo. Sabendo que o tempo era o mesmo e o maior possível em diversas aparições, qual o número total de aparições? Gente, então,
quer dizer que não teve uma aparição de 90 segundos do partido, não. Foram todas a mesma quantidade de tempo possível, era o mesmo tempo. Então eu preciso descobrir qual que é o divisor comum desses três aqui. Qual que é o maior divisor comum desses três? Então eu vou ter que fazer do 90, 2 que é 45, 3 que dá 15, 3 que dá 5 e 5 que dá 1. Do 108 é 2 que dá 54, é 2 que dá 27, é 3 que dá 9, é 3 que dá 3 e é 3 que dá 1. E do 144, do 144 é o quê? É 2 que dá 72, 2 que dá 36, 2 que dá 18, 2 que dá 9, 3 que dá 3 e 3 que dá 1. Agora isso aqui é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, 2 ao quadrado vezes 3 à terceira, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Então é o meu máximo divisor comum. Então eu preciso pegar os menores valores. E comum. Então é o 2 e o quê? 3 ao quadrado. Gente, 2 vezes 3 ao quadrado dá o quê? Dá 18, porque é 2 vezes 9. Então, o meu máximo divisor comum é 18. Então eu vou ter que no meu primeiro dia... Ó, vamos fazer aqui. No meu primeiro dia eu tinha 90 segundos, certo? Para os três partidos. Então eu tenho que pegar o 90 e dividir por 18, que dá 5. Então foi o total de 5 aparições. No meu segundo dia era 108 segundos. Então 108 dividido por 18. Isso aqui é 6. E no meu terceiro dia deu 144 segundos dividido por 18. E o total disso aqui é... Quanto que tá? 8. Então qual que foi o total de aparição? 8 mais 6 mais 5. Isso aqui dá 19 aparições. Então essa é a minha resposta final. Beleza, pessoal? Agora o nosso terceiro exercício vai ser um de mínimo múltiplo comum, tá? Daí, por hoje, encerrou. Gente, exercício 3. Um ciclista dá uma volta em uma pista circular em 12 segundos e o outro em 18 segundos. Se eles saem juntos da largada, quantos segundos eles levarão para se encontrarem na largada novamente? E quantas voltas cada um dará? Então, o meu primeiro faz o quê? Em 12. 12 é o quê? Ó, esse exercício é um de mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque eu preciso saber quantas voltas ele vai dar. Então, qual o múltiplo de 12 para eles se juntarem novamente? Qual o múltiplo de 18 para eles juntarem novamente? Beleza? Então, o 12 vai ser o quê? 2, que dá 6, 2, que dá 3 e 3, que dá 1. E o meu segundo é o 18. 2 que dá 9, 3 que dá 3 e 3 que dá 1. Então eu preciso pegar os maiores. 2 ao quadrado vezes 3 e 2 vezes 3 ao quadrado. Então quem que é o meu maior? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isso aqui dá 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. Então depois de 36 segundos, eles vão se encontrar. Então 36 segundos é o que vai levar para eles se encontrarem novamente. Agora pensa assim comigo. A pista é circular, certo? O primeiro é de 12 em 12. Então, ele fez aqui 12. Então, 12 ele deu uma volta, certo? Mais 12, que deu 24 segundos. Ele fez a segunda volta. Mais 12, 36 segundos. Ele fez 3 voltas para chegar com 36 segundos. E o meu segundo com 18. Com 18 segundos, ele fez uma volta. Então, 18 segundos foi a primeira volta. Mais 18 segundos dá o quê? 36. Então, 2 voltas. Enquanto o primeiro fez 3 voltas, o segundo fez 2 voltas. E com 3 voltas do primeiro e 2 voltas do segundo, eles se encontraram novamente na largada, entendeu? É isso que esse exercício pediu. Então o meu primeiro fez 3 voltas e o meu segundo fez 2 voltas.
e ambos levaram 36 segundos para se encontrarem novamente na largada. Beleza? Gente, é isso aí, a aula de hoje acabou. Façam esses exercícios porque é importantíssimo pro Enem. Principalmente pro Enem, sempre cai no Enem. É questão dessa aula de hoje. Essa semana ela tá muito importante pro Enem. Raciocínio lógico, mínimo múltiplo comum, números primos, divisores dos números, fatorar os números. Aí a aula da semana que vem também vai ser super importante pro Enem. Razão, proporção, escala, porcentagem, regra de 3. Gente, sério, vai ser muito importante pro Enem a aula dessa semana, beleza? Se dediquem ao máximo, façam todos os exercícios, tá? Vou terminar com uma piadinha essa aula, gente. Tipo aqueles professor velho de matemática. Gente, o que o MMC tá fazendo embaixo da escada esperando, gente? O que o MC tá esperando? O MDC. Tchau, gente. Chega.